Boa noite, nobres colegas, boa noite, assistência. Eu queria convidar o vereador Edmar, doutor Edmar, para tomar assento aqui como segundo secretário, até ele chegar, né? Agradeço a presença de todos, vereador Wellington. Declaro aberta a 17ª reunião ordinária, 20ª reunião anual do Legislativo, e convido a todos para que, de pé, ouçamos o hino nacional. Solicito a leitura da ata da 16ª reunião. Ata da 16ª reunião ordinária, 19ª reunião anual deste Legislativo Municipal, realizada no dia 3 de outubro de 2017, às 19 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Rio Preto, Minas Gerais, sob a presidência do vereador Celso Machado Ferreira, na presença de todos os vereadores. O presidente abriu a sessão, cumprimentou a todos e convidou o presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Monte Verde, senhor Maxwell de Oliveira, para compor o plenário. Solicitou que ficassem de pé para a execução do hino de Rio Preto. Solicitou a leitura da ata da 15ª reunião ordinária, que, depois de lida, foi posta em discussão e votação, sendo aprovada por todos. Iniciando a pauta do dia, solicitou a leitura das correspondências. Convite para encontro técnico de produtores da Encruzilhada, organizado pela Emater, e convite da Secretaria Municipal de Turismo para a reunião do Circuito Turístico Serras de Ibitipoca. Leitura das moções. Moções de pesar em nome de Sérgio Reis Francisco, Solange Maria Coutinho e Nivaldir José da Silva Leocádio. Moções em votação foram aprovadas. Leitura do projeto de resolução 04 de 2017, que dispõe sobre os critérios para pagamento de despesas de viagem dos servidores e vereadores da Câmara Municipal. Após a leitura, Celso questionou se algum vereador tem dúvidas a respeito desse projeto de resolução, explicando que o mesmo visa regulamentar o pagamento de diárias no âmbito do Poder Legislativo, uma vez que na Câmara não existe nenhuma regulamentação a respeito, atendendo, assim, uma solicitação do Ministério Público. Solicitou que o assessor da Câmara, Dr. Dimitri Cardoso, fizesse uma breve explanação do tema. Em seguida, colocou o projeto de resolução 04 em votação, sendo aprovado por todos. Seguidamente, o presidente Celso solicitou a leitura do parecer das comissões ao projeto de lei 042, que altera dispositivos da Lei Complementar número 1170,
com alterações posteriores e da outras providências. Após a leitura, o projeto foi colocado em discussão. Vereador José Benedito disse confiar no parecer do assessor jurídico da Casa, salientando que o projeto apenas acompanha as mudanças trazidas pela Lei Complementar 157 de 2016. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Finalizada a pauta do dia, a palavra foi passada ao senhor José Pires, que usou o espaço para falar sobre a Santa Casa. Ao longo dos anos, esta instituição sempre teve dificuldades, mas que atualmente parece pior. As despesas cada vez mais altas e a receita cada vez menor. A Prefeitura Municipal não faz a parte que lhe cabe. A dificuldade é muito grande e, se a população não se mobilizar, a tendência é o fechamento da instituição. Falou brevemente sobre as dívidas e da situação que encontrou quando assumiu a vice-presidência no início do ano. Chamou toda a sociedade para juntos tentar salvarmos esta instituição tão importante e necessária para a cidade. Em seguida, a palavra foi passada ao senhor Maxwell de Oliveira, que cumprimentou a todos, colocando-se à disposição na Câmara de Vereadores de Santa Bárbara. Falou sobre a necessidade de ajuda à Santa Casa de Rio Preto pela Prefeitura de Santa Bárbara, mas salientou as dificuldades municipais também. Fez um apelo para juntas as prefeituras de Rio Preto e Santa Bárbara reformarem uma ponte na divisa entre os municípios, que fica na comunidade do Barreado. Palavra livre. Vereador José Benedito falou sobre a Santa Casa. Pediu limpeza para a comunidade de Porto dos Índios. Falou sobre a falta de pediatra para atendimento no município. Sobre as palmeiras, disse ter conversado com o prefeito e este informou que providências já foram tomadas. Falou mais uma vez sobre o trânsito na rua Nilo Peçanha e a urgente necessidade de providências para melhorá-lo. Vereador Gustavo Duque falou que o que mais essa casa faz é pedir ao prefeito que repasse dinheiro para a Santa Casa e a necessidade de um convênio. Pediu limpeza e melhoria na iluminação da Praça Irmã Ventura. Limpeza no bueiro em frente à padaria Quipão Minas. Falou sobre a falta de medicamentos na farmácia de Minas, pedindo providências a respeito. Falou sobre o evento que ocorreu no último fim de semana, a primeira volta Master de Ciclismo da Zona da Mata, um evento grande, com uma estrutura bacana, que trouxe turismo para a nossa região. Finalizando sua fala, parabenizou o prefeito pela exposição agropecuária. Vereador Alexandro parabenizou colegas vereadores pelo Dia Nacional do Vereador, comemorado no dia 1º de outubro. Falou sobre o questionamento que recebeu na rua, pois estaria aqui na Câmara fazendo denúncias sobre o ônibus escolar, que estaria sendo utilizado na área da saúde. Disse a todos que está aqui para trabalhar, para buscar o melhor para a população e, principalmente, fiscalizar o Executivo Municipal. Deixou uma nota de parabéns pela passagem do aniversário do senhor Nelson Lima, que comemorou seus 93 anos. Pediu o ofício da mesa diretora da Câmara à Prefeitura, solicitando atualização do portal Transparência. Parabenizou o prefeito pela exposição. Fez algumas solicitações ao Executivo Municipal. Tapar buracos nos passeios da cidade, tela na parte superior da quadra poliesportiva da Rua Pracinha Sebastião Clementino, uniforme para os servidores municipais que trabalham nas ruas da cidade, retirar um latão de lixo na Praça Irmã Ventura, falou sobre os repasses feitos do município para a Santa Casa. Parabenizou o senhor José Pires pela dedicação e empenho em frente a esta instituição e a necessidade da Prefeitura Municipal assumir os atendimentos de urgência e emergência, repassando um valor justo para a Santa Casa. Pediu informações sobre qual a empresa ganhadora da concorrência 0117 do processo de licitação 097, responsável pela condução do concurso e processo seletivo que haverá no município. Vereador Francisco Coutinho parabenizou pela organização da exposição agropecuária. Solidarizou-se com o senhor José Pires, parabenizando pelo esforço e garra na luta pela Santa Casa. Vereador Edmar diz que atualmente a Santa Casa é um grande problema em Rio Preto. Notícias inverídicas que são divulgadas atrapalham muito o trabalho da diretoria. Recursos provenientes do Estado nunca podem ser utilizados com despesas correntes. As internações reduziram drasticamente. O centro cirúrgico precisa ser reativado. Nossa população está desassistida nessa questão. Pequenas cirurgias, pequenas correções poderiam ser resolvidas aqui mesmo.
Juiz de Fora recebe pacientes de outros municípios menores também, gerando um acúmulo absurdo. Sugeriu um movimento juntamente com a população para levantarmos a Santa Casa. A Matriz é um grande exemplo que temos. Espera que nosso prefeito e o de Santa Bárbara passem a dar apoio maior ao hospital para dar continuidade a esse trabalho tão importante. Vereador Wellington fez uma reivindicação pelos moradores de Santo Antônio das Varejas, pedindo melhoria nos serviços de saneamento básico, esgoto correndo a céu aberto, causando transtornos, mau cheiro, mosquitos. Mais uma vez falou da falta de pediatra para atendimento à população. Falou da falta de um profissional de enfermagem para acompanhar pacientes em transferência de ambulância para outros municípios. Ainda na parte da saúde, pediu contratação de médico capacitado para fazer exames de ultrassom, visto que o município possui um aparelho novo que está parado por falta de ter quem o opere. Parabenizou o prefeito pela realização da exposição agropecuária, lamentando a falta de aumento de efetivo na Santa Casa, por ocasião da festa. Vereador Juvenal parabenizou pela exposição agropecuária, fazendo o requerimento verbal da prestação de contas da mesma, inclusive com o encaminhamento de todas as notas de serviços, notas fiscais eletrônicas, talonário de portaria, etc. Sobre a Santa Casa, falou da dificuldade que é administrá-la. A única forma de salvá-la é a população abraçar a causa juntamente com o Executivo Municipal. Requerimento do vereador Juvenal em votação foi aprovado por todos. Vereador Gustavo Moreira concordou com as palavras de doutor Edmar sobre a Santa Casa. A realização de um leilão para levantar dinheiro é uma boa opção. Em seguida, falou sobre a reunião no último dia 5 com o IEF sobre a criação do Parque Estadual da Serra Negra, que abrange terras do Funil, Santa Bárbara, Lima Duarte e Olaria. Muitos são contra a criação do parque, pois vários proprietários de terras perderiam 100% da propriedade, além do baixo valor que estão pagando pelo hectare. Pediu apoio de todos os vereadores nesta questão. Finalizando a reunião, o presidente Celso convocou seus pares para a 17ª reunião ordinária, dia 17 de outubro, às 19 horas, neste Salão Nobre. As falas e discussões se encontram na íntegra, gravadas e arquivadas na Secretaria da Casa. Não havendo nada mais a tratar, o presidente encerrou a sessão, agradecendo a presença de todos e mandando lavrar a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo secretário, vereador Gustavo de Mello Almeida e demais vereadores. A ata está em discussão. Não havendo quem queira debater sobre a ata, coloco a ata em votação. Os que forem pela sua aprovação, permaneçam como estão. A ata aprovada por unanimidade. Solicito leitura, então, de moções. Moção de pesar. Os vereadores da Câmara Municipal de Rio Preto requerem, na forma regimental, que, depois de ouvido o plenário desta Casa, conste em ata votos de profundo pesar pelo falecimento de Benedito Lindolfo Marciano, Joaquim Osório Martins Ferreira e Sebastião Domingos, dando ciência dessas deliberações às famílias enlutadas. Essa edilidade envia sentimentos de conforto aos familiares. Moção de parabenização. Os vereadores da Câmara Municipal de Rio Preto requerem, na forma regimental, que, depois de ouvido o plenário desta Casa, conste em ata votos de parabenização à ilustre rio-pretana Maria do Rosário Pinto Maia, pela comemoração de seus 90 anos, completados no dia 23 de outubro. Moções em votação. Vereador Wellington. Sim, senhor presidente. Vereador Juvenal. Pela aprovação, senhor presidente. Vereador José Benedito. Presidente, é pela aprovação e agradeço a todos os vereadores. Tá bom? Vereador Gustavo Duque. Sim, senhor presidente. Vereador Alexandre. Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Francisco Coutinho. Sim, senhor presidente. Vereador Edmar. Moções aprovadas. Solicito agora a leitura dos projetos de lei de número 043, 044, 046.
Mensagem ao projeto de lei 043 de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 a 2021. Submetemos à elevada apreciação desta egrégia Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2018 a 2021. A proposição foi elaborada em consonância aos mandamentos constitucionais e legais aplicáveis à matéria, contendo o planejamento municipal para vigorar nos 3 últimos anos deste mandato e no primeiro ano do mandato subsequente, precisamente o período de 2018 a 2021, com as prioridades e metas que se realizarão em 2018, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada neste exercício financeiro. Assim, o Plano Plurianual de 2018 a 2021 estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal e em conformidade com os ditames da Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal. Diante da relevância pública da peça orçamentária em questão, solicitamos aos nobres vereadores sua apreciação e aprovação. Atenciosamente, Inácio de Loyola Machado Ferreira, Prefeito Municipal. Por favor. Artigo 1º. Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018 a 2021, em conformidade com o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal, artigos 153 e 154 da Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal, na forma do anexo desta lei. Artigo 2º. As prioridades e metas para o ano de 2018, conforme estabelecido na Lei 1464, de 12 de junho de 2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e da outras providências, estão estabelecidas no anexo desta lei. Artigo 3º. A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei ou a inclusão de novos programas será proposta pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de revisão anual ou projeto de lei específico de alteração do plano plurianual. Artigo 4º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações e de suas metas, quando envolver recurso orçamentário do município, poderá ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Rio Preto, 29 de setembro. Inácio de Loyola Machado Ferreira, Prefeito Municipal. Senhor presidente. Pois não. Eu solicito à mesa diretora, bem como à secretaria da casa, que envie o anexo desta lei para a minha pessoa, pelo meu e-mail, por gentileza, porque senão vai ter gastos com folhas e tudo mais, e por e-mail fica mais rápido me dar uma olhada. Será providenciado. Mensagem ao projeto de lei número 44. Submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Rio Preto para o exercício financeiro de 2018, em cumprimento à Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição do Estado de Minas Gerais, Lei Orgânica Municipal, Lei Federal 4.320 e Lei Complementar Federal número 101. Nos termos do artigo 2º da Lei nº 4.320, a Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade. Com efeito, a proposta orçamentária do município foi elaborada de forma compatível com as regras constitucionais e legais em perfeito seguimento ao planejamento contido no Plano Plurianual 2018-2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, traduzindo-se na realização de ações prioritárias voltadas para o atendimento às demandas da sociedade, em especial nas áreas da saúde, educação e assistência social. O
projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2018 contém previsão da receita e fixação da despesa, fontes da receita pública, destinações dos recursos orçamentários aos órgãos municipais, autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito nos termos constitucionais e legais. A receita foi estimada e a despesa fixada em R$ 17.193.714, sendo R$ 12.613.595,74 do orçamento fiscal e R$ 4.580.118,26 do orçamento de Seguridade Social. A estimativa da receita foi realizada com base em um estudo técnico que teve como parâmetro o comportamento da arrecadação municipal nos últimos anos, mediante a metodologia e a memória de cálculo constante do anexo fiscal da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. A fixação da despesa observou a classificação institucional, funcional e por natureza, cuja proposta orçamentária, aqui apresentada, contém a mensagem de encaminhamento e o projeto de lei, em seus anexos, representando uma visão clara e real de todos os gastos que o poder público municipal necessita realizar com a manutenção de sua estrutura administrativa nos serviços públicos de interesse local, tais como educação, saúde, assistência social e demais investimentos em obras públicas. Assim, as despesas correntes somam R$ 15.500.035,26, sendo R$ 8.438.946 de pessoal e encargos, R$ 7.061.089,21 de outras despesas correntes. As despesas de capital somam R$ 1.689.678,74, sendo R$ 1.539.678,74 de investimentos e R$ 150.000 de amortização da dívida em compatibilidade com a prudência fiscal necessária. Diante da importância da matéria do planejamento municipal, solicitamos aos nobres vereadores a apreciação e aprovação do projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2018. Atenciosamente, Inácio de Loyola Machado Ferreira, prefeito municipal. Projeto de lei número 46 de 2017 dispõe sobre concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Preto aprovou e o prefeito sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder subvenções sociais para o exercício de 2018 às entidades abaixo relacionadas nos seguintes valores. Subvenções a entidades ligadas à educação, R$ 144.000. Subvenções a entidades ligadas à saúde, R$ 250.000. Subvenção a entidades ligadas à assistência social, R$ 20.000. Subvenções a entidades ligadas à cultura, R$ 38.000. Contribuições a entidades ligadas ao turismo, R$ 12.000. Contribuição para a sala de estabilização, R$ 458.907. Contribuições para entidades ligadas ao esporte, R$ 80.000. Artigo 2º. As subvenções sociais serão concedidas às entidades mencionadas no artigo 1º desta lei para a execução das suas atividades, desde que estejam legalmente constituídas. Artigo 3º. Os recursos previstos nesta lei serão liberados de acordo com as disponibilidades financeiras. Artigo 4º. Ficam as entidades contempladas pelo município com subvenções sociais obrigadas a prestarem contas da aplicação dos recursos recebidos ao Poder Executivo Municipal. Parágrafo único. As entidades que não tiverem suas contas aprovadas pelo Poder Executivo ou que não prestarem contas não poderão ser contempladas com novas subvenções e deverão ressarcir aos cofres públicos os valores anteriormente recebidos. Artigo 5º.
As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento municipal. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018. Rio Preto, 20 de outubro de 2017, Inácio de Loyola Machado Ferreira. Agora vamos para a leitura do projeto de lei 047, que veio com pedido de urgência, mas devido a não ter vindo nenhuma justificativa, nem nenhum representante do Poder Executivo, a presidência não vai acatar esse pedido de urgência. E peço que faça a leitura na íntegra do projeto de lei 047 de 2017. Projeto de lei 047 de 2017. Altera a Lei Municipal número 1460 de 2017, que disciplina o regime jurídico das estradas municipais e suas respectivas faixas de domínio no município de Rio Preto e dá outras providências. Artigo 1º. O caput do artigo 4º da Lei 1460 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. O município de Rio Preto, dentro de sua disponibilidade financeira, dentro de seu planejamento, observando sempre o interesse coletivo, poderá promover as intervenções necessárias, buscando que os padrões das estradas municipais venham a se enquadrar no estabelecido por esta lei. Artigo 2º. O caput do artigo 7º da Lei 1460 passa a vigorar com a seguinte redação. A administração pública poderá promover a manutenção e recuperação das estradas públicas e das estradas particulares enquadradas no artigo anterior, sendo permitida a utilização de veículos, máquinas e implementos para promoção de melhorias nas propriedades privadas, com terraplanagens, pontes e bueiros, quando: artigo 3º. O caput do artigo 8º da Lei 1460 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. Quando das intervenções a serem realizadas pelo município, os proprietários, possuidores ou similares das áreas cortadas pelas estradas municipais deverão promover a adequação da sua propriedade, de sorte a evitar a projeção de cercas ou benfeitorias sobre as áreas não edificáveis. Artigo 4º. Ficam inalterados os demais dispositivos da Lei 1460. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Rio Preto, 23 de outubro de 2017, Inácio de Loyola Machado Ferreira. Eu solicito ao assessor jurídico da Casa que faça uma pequena explicação sobre essa necessidade de alteração dessa lei. Boa noite a todos. Esse projeto de lei 047, ele veio do Executivo para a Câmara. Ele chegou hoje, né? Então, assim, a análise que nós fizemos ainda foi uma análise um pouco superficial, não é uma análise profunda. Ele ainda vai ser encaminhado para as comissões, ainda vai ter uma análise mais satisfatória, vai ter um parecer. Mas, assim, a princípio, ele é um projeto bem simples, né? Ele, basicamente, altera a redação de 3 artigos da Lei 1460, que foi aprovada esse ano. E essa lei, ela estabelecia o regime jurídico das estradas rurais. E, a partir dessa lei, as estradas rurais elas passaram a ter uma metragem mínima, né? Só que o que acontece? Para que ela, vamos dizer assim, para que ela tenha a aplicação, né, a forma como foi disposto aqui, ela meio que impôs ao município a obrigação de respeitar essa metragem mínima. Só que acontece que, dada a ausência, não é ausência de caixa, é que para ser implementado, né, o que a lei prevê, o município precisa ter recurso suficiente para poder fazer a abertura de estradas. Isso não tem como ser feito assim da noite para o dia.
E, além disso, é necessário avaliar caso a caso como que vai ser feito isso na prática, porque assim, pode ser que, ao abrir a estrada, né, acabe pegando o terreno de algum particular, então vai ter que, por mais que a lei imponha essa obrigação, isso aí também tem que ser conversado, tem que ver como vai ser essa limitação. Então, assim, não tem como ser feito de forma instantânea. E a lei, ela, da forma como foi disposta originalmente, ela dava a entender que era uma obrigação da prefeitura. Então, com base nisso, já começou a haver questionamentos, né, solicitando do executivo que ele promovesse de imediato essa abertura de estradas. Então, assim, a alteração que ele encaminha para essa casa basicamente mudança de verbo. Altera o verbo, né? Meio que torna uma faculdade o que era uma imposição, tendo em vista sempre a disponibilidade financeira do município, o planejamento do município e o interesse coletivo. É mais ou menos isso. Ficou alguma dúvida? Não? Eu vou deixar para tecer comentários depois. Repete. Eu vou deixar para tecer meus comentários quando ela for para Votação. Mas ela está em discussão, viu? Todos os projetos de lei que foram lidos aqui, eles estão em discussão. No momento, algum vereador que não entendeu alguma desses projetos de lei, quiser já ir começando a tirar dúvidas, né? O que eu entendi dessa alteração, uma lei tão recentemente aprovada, até uma lei que eu achei muito interessante, é o seguinte, ela estava como um pouco impositiva, com obrigatoriedade da prefeitura cumprir a letra fria, né? Interpretações, né? Então, como foi explicado ela ficou agora uma faculdade. Então, o município poderá promover, não o município promoverá a manutenção, né? Isso depende de caso a caso. Em nenhum momento ninguém pensou que a prefeitura sairia abrindo estrada municipal com 12 metros de largura, né? Só que, às vezes, as pessoas querem entender por outro lado, né? E acho que já teve um cidadão que foi na promotoria e o promotor como que está mandando o prefeito executar. Acho que, às vezes, falta uma interpretação de lei, é complicado. E, como eu expliquei anteriormente, veio com pedido de urgência, mas eu acho até que a casa acataria, né? Mas eu achei também uma desconsideração não vir uma justificativa e nenhum representante do Poder Executivo, nenhum deles me procurou, nem um simples telefonema, então, de antemão, não aceitamos aqui esse pedido de urgência. Para finalizar a nossa pauta, tem um requerimento. Acho que, se não me engano, tem algum requerimento aí, Fábio? Que eu, antes de colocar o requerimento em votação aqui, eu queria tecer alguns comentários. Senhor presidente. Vereador Luiz Gustavo Duque Manuel e vereador Alexandre de Almeida Paiva. Está solicitando uma audiência pública para tratar especificamente do atendimento que a comunidade rio-pretana vem tendo das agências do Correio nessa cidade. Eu gostaria de, inicialmente, ponderar, né, se realmente é oportuna essa audiência, porque, com todo respeito, viu, colegas, porque a gente está vendo aí uma crise muito grande no país, que muitos municípios estão tendo suas agências de Correio fechadas. E talvez uma audiência pública seja uma coisa meio impositiva demais para, não o Correio de Rio Preto, mas as agências superiores, né? E em vez de a gente conseguir a melhora que vocês tantos querem para os nossos munícipes, eu temo assim, que seja até um motivo para as instâncias superiores fechar a agência de Rio Preto. Então, eu talvez queria que todos se manifestassem, né? Talvez promovermos um encontro do chefe dessa agência, ou do chefe dessa agência de Juiz de Fora, talvez fosse mais interessante do que já partiam para a audiência pública. Então, eu gostaria de ceder a palavra para os autores, né? Com certeza, essa presidência entende que a intenção é a melhor possível, mas a gente corre sempre, na política, corre esse risco de interpretação.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa, vereadores. Boa noite, assistência aqui presente, funcionários da casa. Senhor presidente, independente do nosso pedido de audiência pública, porque, em primeiro momento, nós estamos vendo que a principal pessoa que está sofrendo com esse, eu não vou dizer descaso, não, mas por essa falta de pessoal no atendimento é a população riopretana. Como representante do povo, como representante da população no geral, no todo, eu vejo aqui principalmente a questão dos idosos que vão receber os seus pagamentos nesta agência e enfrentam filas e mais filas, sem falar nos atrasos das correspondências mediante um carteiro novo para essa cidade que nós precisamos. O que está acontecendo é talvez uma falta de comunicação entre o departamento de distribuição com o departamento financeiro. São duas coisas distintas dentro dos Correios. E em cidade do porte de Rio Preto, acho muito, mas muito impossível de fechar, porque nós temos aqui somente duas agências de banco, sendo que uma delas, todas as outras duas que existem, Bradesco, não é uma agência, é um correspondente. O Caixa aqui também simboliza um correspondente. Nós temos a agência do Banco do Brasil, que nós temos o Banco Postal também, que é do Banco do Brasil também. Então, dificilmente, existe uma lei dos Correios, que cidade do tamanho do Porto de Rio Preto, inclusive Santa Bárbara, eles foram obrigados a abrir uma agência lá por causa do quantitativo de populacional, uma, e duas, por não ter nenhuma agência. Assim, entendo perfeitamente o posicionamento de Vossa Excelência, da preocupação com relação ao fechamento dessa agência, mas, de outro lado, eu vejo que nós temos força o bastante, até mesmo porque todos aqui têm os seus representantes, âmbito federal, âmbito estadual, para que, se isso vier a acontecer, como estava pretensiosamente querendo fazer anteriormente, com os próprios Correios, com a própria CEMIG e com o próprio Tribunal de Justiça aqui, isso não ocorreu devido a alguns movimentos políticos, de interferências políticas, onde que cada um de nós procurou o seu deputado e interviu. Então, eu não vejo com bons olhos essa audiência pública, e ainda mais o que nós vamos estando ouvindo principalmente os gerentes regionais dessas agências e dos Correios aqui em nossa cidade, para ver o que ele pode fazer de melhoria para nós. Mas você acha que, talvez, se antes da audiência pública a gente oficiasse aos superiores, ao próprio gerente daqui, para, diante dessa resposta e a continuidade, vamos assim dizer, da má qualidade do serviço ofertado, aí sim partimos para a audiência? Até porque eu acho que esse ano não haverá tempo hábil para a audiência pública. Já vai ficar mesmo para o ano que vem. Né? Presidente. Com a palavra, o vereador Edmar. Eu tenho notícias que o Banco do Brasil vai deixar o Correio. Então o Correio não vai ter, parece que não vai ter mais banco ao lado dele. E outra coisa, se há um déficit na entrega, na distribuição da correspondência, a prefeitura sempre cedeu, o empregado não pode mais. Não pode. Deixa eu explicar, Vossa Excelência. Ocorreu um fato que, infelizmente, isso foi prejudicial. Ocorreu um fato que foi prejudicial a esse excelente trabalho que era ofertado pela Prefeitura Municipal. Tanto o município de Santa Bárbara tinha, Rio Preto tinha uma pessoa também que, nas gestões passadas de todos os prefeitos, delegava-se um funcionário da Prefeitura para fazer esse tipo de serviço de distribuição, auxiliar o município em distribuição. Sempre foi feito isso com os prefeitos. Ocorre, doutor, que em uma determinada cidade do interior de Minas Gerais, um desses cedidos, que é o nome que dá, pela Prefeitura Municipal, entrou na Justiça requerendo os direitos do carteiro dentro da empresa. E a Justiça Trabalhista deu causa-ganha para ele. A empresa, para se resguardar, cancelou todos os tipos de cedidos no âmbito dela,
no Correios. Então, por isso, a alternativa é excelente. Mas, infelizmente, nós tivemos lá embaixo alguém interessado em ganhar um pouco a mais e aí prejudicou os outros municípios. O senhor presidente, eu entendo Vossa Excelência, eu acho, mas essa visita seria aqui em nossa casa, né? Nossa casa legislativa. A visita desses gerentes, o convite seria feito para que eles pudessem vir aqui. Fizesse uma comunicação, um requerimento, solicitando informações ou convocasse para vir aqui. Porque antes, eu queria assim, primeiro uma iniciativa nossa, cobrando o bom atendimento, antes de partir para a audiência pública. Parece que a audiência pública expõe demais e pode... Eu tenho medo disso aí ser uma motivação para que os Correios fechem a nossa agência. Mas o senhor mesmo viu que a audiência pública faz com que tome certos posicionamentos bem favoráveis à população. Caso a caso. Eu acho completamente diferente. Aqui no passado, acho que o vereador Benedito está aqui. No passado foi pedido uma audiência para o vereador. Isso houve. Foi o meu primeiro pensamento. Por isso que eu quero ouvir todos os colegas aqui. O vereador Zé Benedito pode até falar a respeito, né? Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos. Senhor presidente, vereadores. Nós fizemos uma reunião, uma audiência pública aqui uma vez, sim, foi bem discutida, foi até favorável. Mas eu, assim, igual o senhor está falando aí, eu entendi bem a sua posição e eu tenho mais que tirar o Alex tirar o chapéu por aí, que ele trabalhou no Correio, sabe como é que lida no Correio. O Alex sabe como é que lida. Mas eu tive lá com a Lina, cara, chama a Lina, eu fui lá antes de ontem e conversei com ela sobre o Correio. O que está acontecendo? Ela falou que a maior dificuldade é o carteiro. Que assim, o atendimento dela ali para o pessoal da fila, ainda a tranco e barranco ainda vai. O problema é só carteiro, porque está chegando correspondência depois, fatura depois que já venceu chegando. O único problema que eu vi, que ela falou para mim, é só carteiro. Entendeu, Alex? Que ela diz para mim. Claro, eu até perguntei sobre a audiência pública, ela falou, Zé Benedito, eu te dou o nome igual o senhor está falando aí, do gerente, você deu o nome, o telefone para mim, liga para ele. Então, eu não sei se é Anderson, não sei o quê, deu para mim, mas eu não vou ligar, porque primeiro eu queria ouvir aqui, para depois passar para o presidente, para nós que... Eu acho, Alex, eu entendi o que o presidente quer dizer. Se chamar o gerente aqui, quem que é, primeiro, para conversar com a gente, até uma reunião fechada, para depois a gente poder ver, eu acho, assim, opinião. Pode. Eu até concordo, se o vereador Gustavo Duque aceitar, porque nós fizemos em conjunto, a autoria preliminar seria dele, eu que pedi para assinar conjuntamente. Ele preocupado, vendo a situação como se encontra os Correios hoje em dia, e o atendimento, no geral, num todo, a população, se preocupou com isso. E aí, retirou, voltou, eu falei, não assino com Vossa Excelência, que eu acho que realmente nós temos que ir atrás de soluções para a população. Porque, por máximo que seja... Vereador Chiquinho, pode ir. Só uma parte. Até então, o Edmar informou aqui que ele deve... Acho que fez um acordo com o Banco do Brasil, que acho que não vai ter mais o atendimento bancário lá. Acredito que isso deve diminuir a demanda do Correio. Então, de repente, o serviço até melhora. Então, a gente, às vezes, de repente, um pouco de paciência. E essa parte aí de envolver o gerente, por exemplo, no caso, isso, com certeza seria uma ótima opção. Vamos tentar essa parte aí antes, né? O que você acha? Não, a questão ligada ao Banco do Brasil, eu entendo porque existe um contrato, existe um processo citatório sendo feito com as agências para que possam ser representadas pelos Correios sempre as licitações. Então, há um contrato. Quando você encerra o contrato, eles têm que abrir uma nova licitação para ver qual banco que vai ganhar a licitação. Anteriormente ao Banco do Brasil era o Bradesco. E aí houve a concorrência Bradesco, Itaú, o Santander na época não existia ainda não, mas o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil foi o ganhador. Não sei qual será a próxima licitação, quem ganhará. Mas acredito o que eu penso é o seguinte, nós precisamos de melhorar o atendimento. Precisamos ver isso para a população. Se os senhores, estou vendo aqui o maior empenho dos vereadores, muito obrigado, dos vereador aqui dessa casa, mais antigo dessa casa, em tempo de gestão, são 5 mandatos. O vereador Zé Benedito já esteve aqui, já fez audiência pública, eu aqui não estava na vereança, e o vereador Celso também é de
grande experiência, já foi vereador dessa casa, vereador Edmar, estão pedindo. Eu entendo, acato Vossas Excelências, também volto a repetir, depende do vereador Gustavo, mas eu só pediria que isso não fosse feito fechado. Pediria que eles viessem... Nós poderíamos marcar um encontro reunião com o gerente em Juiz de Fora, iríamos, quantos vereadores quisessem ir, eu me incumbo de marcar uma reunião com o gerente em Juiz de Fora e levaríamos quais vereadores que se dispusessem aí. Senhor presidente, eu acho, e até porque a audiência demanda entendeu? Senhor presidente, mas a Lina, por exemplo, a Lina que chama a Lina, é muito boa de atender, atenciosa, todinho. Ela também teria participar também, que ela está sabendo tudo de tudo. Então, eu conversei muito com ela lá dentro, ela falou, Zé Benedito, o que precisa aqui é carteiro mesmo, entendeu? Então, essa colega que está falando aqui, eu entendi bem. Ela também poderia estar presente na reunião, junto com o gerente. Não, com certeza, aí vai depender da chefia dela, né? Os dois aqui que estão fazendo a audiência pública, poderia com o senhor e o pedido aqui da mesa, o vereador Gustavo e Alessandro, o pedido da mesa aqui, assim, no sentido de adiarmos essa audiência pública, porque nossa agenda já está meio repleta, e nós vamos tentar primeiro esse caminho de nos encontrarmos com a chefia em deve ser Juiz de Fora, né, Alex? Vereador Alexandre. É Juiz de Fora, né, a chefia aqui? Isso, a chefia é Juiz de Fora. Eu marcaria uma audiência lá com eles, em nome da Câmara, e iríamos só pode lá. Procurar a agência da Alfred, aonde que é. Presidente, mas pode ser até o final do ano, para não passar para o ano que vem? Não, eu vou marcar isso essa semana ainda, já vou entrar em contato amanhã mesmo com eles. Né? Não, perfeito. Quando o vereador Zé Benedito fala que a própria funcionária da casa diz a relação do carteiro, é porque o que ocorre, não querendo falar ao vereador, o vereador sempre se preocupa também, mas o que ocorre é o seguinte, quando se tem 2 carteiros aqui na agência de Rio Preto, ela é a gerente geral. Então, ela vai fazer o trabalho interno de gerência da agência e, na parte da manhã, há o atendimento do outro carteiro, e na época nós tínhamos aqui a Letícia, que fazia o atendimento e fazia pequenas entregas, ela não fazia entrega na Grande Rio Preto, não. Quem fazia entrega na Grande Rio Preto era o Beto. Ela fazia só 3 ou 4 ruas, mais o centro da cidade. Então, isso não havia problema com relação a atraso de correspondência. Ocorre que agora nós perdemos a Letícia, que era uma atendente comercial, o nome é dado assim, e, com isso, ela teve que largar o gerenciamento da agência, assumir o atendimento que era feito para atendente comercial, e o Carlos Alberto ficou só com a entrega. Só que a agência precisa de 3 pessoas. Ponto. É mais um, é um carteiro. E nós temos, em Juiz de Fora, o James, José Brandão Francisco, filho do saudoso Melquides, vem da folga. E nós temos o Rude, filho do Jorge. Ambos são carteiros, ambos têm um pedido para Rio Preto, só que depende da gente intervir nisso aí. Agora, quem vai vir, eu acho que quem pede primeiro, quem tem mais tempo de casa, é que vem para a cidade. O filho do Carlos Melquides é importante. Quer vir para cá e está entregando carta aí. Às vezes consegue estar transferindo dele para cá. Aí fica 3. Quem que é outro? O Rude também. Essa correspondência não poderia ser entregue à prefeitura e a prefeitura distribuir? Doutor, é um caso a avaliar, questão de avaliar. É uma questão a ponderar nessa reunião. Levar esse questionamento de Vossa Excelência e a ponderar essa reunião lá. Tá, vereador? Vereador Gustavo Duque, vamos dar a palavra. Eu estou de acordo, concordo. A gente pode até fazer esse primeiro contato, a gente retira o pedido de audiência pública, faz esse primeiro contato com os chefes regionais. Dependendo do que for resolvido lá, a gente marca ou não uma audiência pública. Eu agradeço muito a compreensão de Vossas Excelências. Gostei do termo, Grande Rio Preto. É a primeira vez que eu ouço isso. A Grande Rio Preto. É porque envolve maior. Vou falar para Vossa Excelência, é porque eu estava lá dentro da agência, já trabalhei por várias vezes. É porque tem as ruas com pequeno volume de cartas e tem as ruas com grande, mas muito grande volume de cartas. Então, a gente fala Pequeno Rio Preto e Grande Rio Preto, mas é com relação ao volume de cartas e correspondência. Vereador,
Vossa Excelência, eu gostaria de fazer um questionamento com relação aos projetos que entraram. O senhor falou que está em discussão ainda, antes da palavra? Exatamente. Senhor presidente, eu pediria a Vossa Excelência, a mesa, até hoje eu não sei quem é o líder do governo, senhor presidente, aqui na casa, porque não foi definido até hoje. Não está definido. Então, nós precisávamos saber quem que era o líder do governo, que até o próximo nosso regimento preleciona que ele tem que ser... Na próxima reunião nós traremos o nome do líder do Francisco. Então, na próxima reunião, já que esse é escolhido entre Vossas Excelências, eu gostaria já de antemão, a escolha de Vossa Excelência qual for, que esse líder do governo levasse ao chefe do executivo, bem como ao seu jurídico, com relação ao projeto de lei 46, que dispõe sobre as concessões de subvenções, a gente fica muito no escuro, mas muito mesmo, no artigo 1º, quando fala que fica o chefe do Poder Executivo autorizado a conceder subvenções sociais. Ótimo. Para o exercício de 2018, às entidades abaixo relacionadas nos seguintes valores. Ótimo. Então, os valores, mas aí vem subvenções a entidades ligadas à educação, à saúde, assistência social, cultura, turismo, para a sala de estabilização e entidades ligadas ao esporte. Ótimo. Eu entendo que todas essas entidades serão as de Rio Preto, mas não consta no bojo do projeto, né? Bem como o funcionamento das mesmas por um período, pelo menos, de 2 anos dentro dessa cidade. Porque senão nós vamos estando aí, a qualquer momento, sendo criada uma entidade ligada à educação, ao esporte, à cultura, e assim por assim vai, e ela vai ser subvencionada. É uma questão de trazer para nós uma nova redação, até mesmo no artigo 2º, e eu já me antecipo a Vossa Excelência que, antes dela estar indo para as comissões, a qual uma daquelas que eu faço parte, que nós façamos o pedido ao chefe do Executivo que coloque, acrescente aí ao artigo 2º, que as subvenções sociais serão concedidas às entidades mencionadas no artigo 1º desta lei para execução das suas atividades, desde que estejam legalmente constituídas, em funcionamento há mais de 2 anos e que possuam suas atividades no município de Rio Preto. É um acréscimo que eu quero que possa fazer. Eu acho que é uma medida restritiva, né? Não, eu acho uma medida muito salutar, porque senão eu vou dar a subvenção do município de Rio Preto a outra entidade. Legalmente, não, com relação a ser de Rio Preto, claro. Mas assim, senhor presidente, o tempo ele não pode restringir mais hoje pela Lei 13019. Eu acredito que ele não tenha posto o nome das instituições, porque a subvenção hoje é só para o chamamento público. Ele está destinando um valor, mas, na verdade, qualquer instituição pode entrar no CIPS e OS. Isso, e pode receber, não só de Rio Preto, ele não pode mais restringir pela 13019. Ele pode criar critérios, né? Ele pode criar critérios, mas não pode restringir a área. Mas entendi. Na subvenção... Eu acredito que por isso que ele não colocou aqui a Santa Casa, a PAI, porque, na verdade, se a PAI não tiver documento e ele abrir um chamamento para destinar esses 144 mil para uma PAI, por exemplo, a PAI de Lima Duarte, a PAI de Juiz de Fora, que tem documentação, pode captar esse recurso direto e ele ser obrigado a passar. Ele generalizou, então. Eu acredito que é mediante a lei. Eu até tinha feito esse questionamento, conversei com o doutor Dimitri, ele vai pesquisar, mas pelo entendimento que eu tenho da 13019, eu acho que por isso que ele não restringiu mais. Porque de qualquer jeito ele vai ter que abrir um chamamento. E nós temos que aprovar ela primeiro, antes até mesmo da lei orçamentária e da PPA. Acho que é por isso que já obriga os 2 anos de funcionar, o CNEAS, né, que vai ter que ter de assistência social. É a questão dos 2 anos. É por isso que eu falei que a questão de restrição, senhor presidente, não é da minha vontade, não, é da lei. Então pelo que o vereador Juvenal respondeu, está correto. Né? Eu acredito que sim. Mas todos esses 4 projetos de lei que foram ali serão encaminhados às comissões, entendeu? Eu só estou adiantando um pouco. Virão para votação apenas na próxima reunião. Entendi. Tá?
O plenário me permite uma moção vamos assim dizer, de última hora, mas de um assunto muito relevante, que o vereador Gustavo me apresenta aqui, uma moção de repúdio. O vereador da Câmara Municipal de Rio Preto, infraassinado, requer na forma do artigo 118-A do regimento interno dessa casa, que depois de ouvido o plenário, conste em ata manifestação de repúdio à instalação do Parque Estadual da Serra Negra da Mantiqueira. Sala das Sessões, de 8 de abril de 2017. Vereador Gustavo de Mello Almeida, PDT. E ele abre aqui para quem mais quiser assinar. Vereador Gustavo Moreira, gostaria muito de assinar. Eu também. Eu também. Está aberto? Vamos assinar. Também assino. Parece que foi unanimidade. Todos assinam, mas vamos botar em votação. Vereador Gustavo Moreira. Sim, senhor presidente. Vereador Edmar. Sim. Vereador Wellington. Sim, senhor presidente. Vereador Juvenal. Pela aprovação, senhor presidente. José Benedito. Sim, presidente. Gustavo Duque. Sim. Alex Sado. Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Sim, senhor Francisco presidente. Coutinho. Então, moção de repúdio à instalação do Parque Estadual da Serra Negra da Mantiqueira. Aprovado por unanimidade. Vamos passar agora, então, a palavra Obrigado livre. aí. Juvenal. Boa noite, assistência, boa noite, nobres colegas, boa noite, presidência, no qual cumprimento os demais membros da mesa. Presidente, hoje, como mais cedo estava conversando com o senhor, fiz uma visita à unidade de triagem de lixo, mediante uma denúncia que me foi feita. E, chegando lá, comprovei, estou com as fotos aqui, como apresentei para os demais colegas, a questão de diversos entulhos inapropriados jogados no local, principalmente entulho do cemitério, onde constatei coroas de flores, a parte de obra, tijolo, resto de entulho. E, assim, ouvi dos próprios colegas que a usina estava muito bem, e mediante as denúncias, e até outras denúncias graves, no qual eu aconselhei os funcionários a, se acontecer de novo, procurar diretamente a PM e procurar também a parte do departamento pessoal da prefeitura e relatar tudo por relatório para poder ter comprovação mediante a demais casos. Vou à FEAM amanhã, desde já aviso que vou à FEAM amanhã. Se houver a coberta do entulho, vou pedir à FEAM para exigir a retirada do entulho, porque lá não pode ter aquele tipo de depósito. Gostaria que essa mesa, principalmente o senhor presidente, que pedisse ao executivo que não tomasse providência, e sim a providência de retirar aquele entulho de lá, não aterrar nas valas. E isso daí é uma coisa que me indignou muito, porque fui muito mal recebido pelo então administrador do local, tive que impor algumas coisas, não quis me apresentar nenhum documento comprobatório. Isso eu vou fazer um requerimento verbal aqui, no qual vou exigir do executivo, e vou tomar a fundo providências nessa questão. Tenho fotos aqui, já mostrei para diversas pessoas, e mostro para demais vereadores que têm interesse. Inclusive, as pessoas lá elogiaram muito o Zé Benedito, que esteve lá. Pedi encarecidamente ao Zé que, se alguém procurasse ele, tomasse providência junto a isso, porque quero dar suporte a isso. Senhor presidente, nesse requerimento, desde já exijo, vou fazer o requerimento verbal, toda a documentação comprovatória da empresa licitada para operar a usina, inclusive documentações ambientais. Exijo o termo de compromisso da empresa junto ao executivo, ao município de Rio Preto, e quais providências ele tem que tomar. Vereador, sim, o senhor fez a visita, os funcionários estavam lá? Estavam, alguns. O material de EPI estava? Não tem, eu tenho foto comprovando. Então, senhor presidente, também, o vereador... Vou botar no requerimento. Isso. Porque Aqui, tem uma então, licitação que por isso exige... que eu exijo o termo de compromisso, que nesse termo de compromisso vai ter todo o material de EPI que ou a empresa ou o município tem que apresentar aos funcionários. Como lá tem funcionários da empresa e funcionários do município, gostaria que o executivo dissesse o nome de uma pessoa que seria o coordenador da parte do município.
Hoje não tem. Hoje, como as pessoas disseram, nós fomos cedidos para a empresa. Não existe cessão desse tipo de funcionário para uma empresa privada. Isso é lei federal. Então, eu gostaria que o executivo determinasse uma pessoa que seja o coordenador desses funcionários do executivo. Ou então licitar por total, que eu vou analisar também no processo licitatório, que eu faço questão de receber nesse requerimento de forma completa, no prazo determinado pela nossa lei orgânica. Vereador, só uma parte. Pode. Eu também, boa noite a todos. Eu não fui lá, eu até fiquei de ir, mas não fui. Mas tive relato de funcionários pelos maus tratos pela chefia não há diálogo, é só ordem, maus tratos verbais até. Então, realmente, se precisar de mais força, estou lá para colaborar com o sentido dos Gostaria que todos que pudessem assinar para mostrarmos que estamos em conjunto para querer melhorar o nosso município. Como disse com o senhor presidente, não estamos apertando muito, estamos fazendo as coisas que nos cabem, mas gostaria que a atitude fosse tomada, porque essa mesma reclamação que o vereador Wellington teve, que o vereador Zé Benedito também teve, eu também tive. E outra coisa, a pessoa escreveu de próprio punho para me entregar. Está aqui no meu bolso o documento relatando tudo que aconteceu, o que tem acontecido com os funcionários. Por isso, senhor presidente, eu peço que a mesa interfira junto ao executivo para determinar uma pessoa, se é o secretário de turismo que cuida do meio ambiente, que é, no caso, Antônio Márcio, mas eu gostaria que uma pessoa fizesse acompanhamento, que a empresa privada está lá para manutenção e continuidade de serviço. Uma parte. O vereador, inclusive, em reunião passada, eu fiz um questionamento esse aqui ao próprio secretário, e ficou de ver e me dar a resposta. A resposta, até o momento, ela não veio, não. Eu posso acrescentar, se for verídico toda essa denúncia, que eu pessoalmente me sinto enganado. Porque eu estive lá recentemente com o vereador Zé Benedito e o cenário foi outro. Eu ia falar a mesma coisa, presidente. Então, eu também fui enganado. Eu vou voltar ao local, vou conversar com o chefe executivo. Que o senhor suba. Senhor presidente, eu estou me sentindo simplesmente enganado. Mas eu ouvi relatos de funcionários que, sabendo que Vossa Excelência ia lá, deram uma maquiada no local para estar recebendo vocês. Mas depois a virou questão, bagunça de novo. como o senhor mesmo disse, o senhor esteve no pátio, mas eu andei na unidade inteira. Então, essa questão, as fotos que eu mostrei para o senhor é das valas, onde estão esse material que não pode, é altamente contaminante. E até aqui de público, se o vereador Zé Benedito puder me acompanhar amanhã, 8 horas nós vamos lá amanhã. Inclusive, eu gostaria de ir junto também. Eu também, senhor presidente. Até essa coroa que eu vi aí na coisa aí, coroa. De foto? De coisa de morto, Deus me livre. Eu até apavorei agora quando eu vi no seu celular. Eu fui enganado, igual o presidente foi. Não, eu entendo, porque vocês estiveram no pátio, mas eu andei em toda a unidade. Senhor presidente, outra coisa que eu peço o senhor é a questão dos requerimentos. Eu fiz um requerimento de forma detalhada sobre a prestação de conta da exposição e recebi somente as informações da licitação. Eu gostaria que reiterasse o meu pedido e, não tomando providência, gostaria que essa mesa encaminhasse ao Ministério Público o meu requerimento. No mais... General, uma paz, por favor. Eu concordo, companheiro, só que esses tempos atrás lá aconteceu o seguinte, que eu fiquei sabendo, assim, através de outras pessoas, um rapaz foi morar ali onde eu vivia. Um rapaz com a senhora grávida, não tinha luz, não tinha nada, foi morar ali. O rapaz, que é o responsável pela empresa lá, chamou a polícia para ele, até onde eu fiquei sabendo, foi até ameaçado, expulsou o rapaz de lá. Na outra semana tinha um rapaz morando lá já com luz e tudo. Não, mas eu vou te falar, a questão que está morando lá é um próprio funcionário da empresa terceirizada. O próprio chefe da usina disse. Eu tenho foto comprovando que tem gente lá. E ele me disse que é um próprio funcionário. Vereador, quem te recebeu foi o proprietário ou o filho dele? Quem me recebeu primeiro foi o tal do administrador, que é o filho dele. É o Pedro? Isso. E, inclusive, tem diversos testemunhos. Outras pessoas me acompanharam, onde fui muito mal recebido. Mas o senhor Virgílio compareceu lá? Compareceu depois, um pouco alterado no início, mas depois, na conversa, eu explicando para ele a funcionalidade da minha visita, ele se acalmou, inclusive ele rodou na parte de baixo, onde está esse funcionário morando nessa casa. Funcionário do Virgílio? Pelo que ele falou, é um funcionário dele que está morando lá, mas para tomar conta. Ok. No mais, senhor presidente, agradeço a atenção de todos.
O requerimento, eu peço que botem em votação o requerimento e gostaria que atitudes fossem tomadas. Como o senhor disse que vai lá amanhã, vamos aguardar um pouquinho. Requerimento em votação. Eu tenho as fotos, José, eu te mostrei. Eu fui bem enganado, Juvenal. O cara é um ator, então. Então, eu te mostrei as fotos. Eu é ator, porque eu fui lá, eu rodei. Zé, porque Não, e o requerimento tem que ser colocado em muito não votação. conhece toda a delimitação da Eu usina. acredito em você. Claro que eu acredito em você, ainda mais que é meu primo. Agora, poxa, eu e o Celso fomos lá, rodamos. A parte de baixo estava tão bonito que eu até dei um abraço no cara, então eu fui enganado toda a vida. A parte de baixo está bonita. Ninguém me engana assim, não. E eu sendo enganado é difícil, hein? Lá. Requerimento em votação. Vereador Juvenal. Pela aprovação, senhor presidente. Vereador José Benedito. Sim, presidente. Vereador Gustavo do. Sim. Vereador Alex. Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Francisco Coutinho. Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Gustavo Melo. Sim, senhor presidente. Vereador Edmar. Sim. Eu quero fazer um comentário. Pois não. Essa unidade de compostagem foi criada por nós em 2000. E vou dizer com sinceridade, é um problema seríssimo. Aliás, o serviço público é um problema muito sério. Porque a estabilidade dá uma certa irresponsabilidade do concursado. Claro que nós somos todos, evidente. Mas lá naquela unidade, o problema era muito sério. Tanto que nós resolvemos também terceirizar o serviço. Porque não tinha como tocar aquilo. É falta, é empurrar com a barriga, sabe? É uma coisa extremamente desagradável. Então, eu imagino o seguinte, uma das coisas que deve estar acontecendo lá deve ser isso aí. Porque a dificuldade que tem para botar aquele povo a trabalhar não é fácil, não. Não é fácil. Sabe? A gente tem que procurar realmente investigar exatamente, conversar com o pessoal, saber como é que está, né? Porque sempre foi problema. Tenho certeza que da própria administração passada deve ter tido problema sério, não é? Então, é um problema também que eu imagino que precisa ser encarado, a coleta seletiva. Porque a coleta seletiva resolve 80% do problema lá. E uma cidade pequena como Rio Preto, nós tivemos problema, eu tentei fazer o movimento, mas o pessoal do ambiente, meio ambiente, complica, sabe, dificulta, porque faz palestra, e não vai para frente. Não é verdade? Isso aí tem que fazer trabalho de casa em casa, o próprio coletor lá, o funcionário que trabalha, conversar, entendeu? Passar na casa, fazer isso. É simples, é o seco e molhado, separar o seco e molhado, 2 saquinhos. Já resolve, vamos dizer, uns 70%, 80% do problema lá. Agora, é preciso começar, né? Se não começar, não chega a lugar nenhum. É isso aí, senhor presidente. Seu voto, vereador. Seu voto, vereador. Sim. Vereador Wellington. Sim, senhor presidente. Requerimento aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereador José Benedito. Senhor presidente, eu estou bem assustado agora. Depois dessa que nós fomos lá, e eu fiquei assustado. Tem muito o que falar, não. Eu só quero pedir o seguinte, repetir falar a mesma coisa que eu falo sempre aqui. Santa Casa. Eu estou preocupado com a Santa Casa mais uma vez. O prefeito mandou pouco dinheiro para lá e eu estou preocupado. Não vou falar muito mais da Santa Casa, não, porque eu já cansei de falar. Tá certo?
Ah, tá. Tem alguma coisa? Então tá certo. Mas eu preciso... Não, a preocupação continua. Mas eu estou preocupado Tô de vendo fechar que a Santa Casa. na área de saúde aqui, 250 mil para 2018. Preocupado com a Santa Casa. Por isso que eu Mas isso é do corri. Estado. Por isso que eu corri, eu pedi, pelo amor de Deus, aqui pro Correio para segurar um cadinho, porque a Santa Casa está ficando... Tem médico devendo, está devendo médico a 20 e pouco mil, outros 20 mil. Não adianta, a gente vai ter que resolver. Está 123 mil a dívida lá. Se a gente não... Repassado. Então, não é muito pouco, o presidente. O senhor também já falou isso. Se passar 10, 15 mil, não adianta nada. Ou passa 40, ou não passa nada. Santa Bárbara vai passar 10 mil, por quê? Rio Preto está passando 5, 10. Então, eu acho que está na hora de a gente chegar, chamar o prefeito aqui, tem até conversar com o prefeito, para resolver a Santa Casa. Gente, pelo amor de Deus, Santa Casa está terrível. Ninguém aguenta mais, não. Eu tiro o chapéu para quem está lá. Estou tirando o chapéu, mas vamos convidar o prefeito para vir aqui então, algum representante, para explicar para a gente o que está acontecendo, que eu já não aguento mais, não. É uma covardia deixar a Santa Casa fechar. Senhor presidente, outra coisa, a rua Nilo Peçanha. Estou pedindo, o doutor Romo esteve comigo outra vez, a rua Nilo Peçanha é cada vez pior. Vamos ver se a gente arruma essa rua Nilo Peçanha. O senhor pede lá para o prefeito, resolve, não sei como resolver. Ele dá um jeito. Resolver a rua Nilo Peçanha, que está terrível. Tá certo? Outra coisa é a quadra da rua de baixo. Eu acho que o Alex pediu uma tela para lá e tem um fio solto lá, um fio solto em cima da quadra. A bola pega lá, tá até o perigo de pegar fogo lá, ainda na quadra da rua de baixo. Tá certo? Eu queria só agradecer vocês a moção de parabenização para minha mãe, 90 anos. O doutor Edmar foi aluno dela no primeiro ano primário e eu fico grato. Ontem eu fiquei emocionado, porque 90 anos, 90 dias não. E eu peço, doutor Edmar, que o senhor quiser entregar a moção... No ano que ela casou. Hein? No ano que ela casou. Foi. Eu agradeço muito a vocês aqui. E eu não vou entregar essa moção de parabenização para ela, não. Foi em maio. Oi? Foi em maio, tá casamento. Vendo? Foi aluno dela, o senhor também deve ir, então. Aqui. Peço algum... Eu não vou entregar à minha mãe essa moção de parabenização. Eu peço a algum vereador que quiser entregar para ela. Vamos todos lá. Menos eu, que eu já fui, que fica muito emocionado. Eu quero pedir você. Muito obrigado. Vamos marcar e agradecer a presença do presidente do sindicato, que também, meu amigo, doutor Marcelo. Obrigado, senhor presidente. O vereador José Benedito. A questão da Rua Nilo Peçanha é o trânsito, né? É o trânsito. Tá. Eu acho que essa matéria o legislativo pode legislar, não pode? Então, em vez de a gente ficar guardando o executivo, mãos à obra, vamos fazer o nosso projeto e aprovar aqui. Estou de acordo também, estou aí, estou por sua conta. Doutor Dimito, nós estamos prontos aí. Vereador Gustavo Duque. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, assistência, presidente do sindicato. Senhor presidente, o dia que o chefe do Executivo Municipal esteve aqui, eu falei a respeito dos latões de lixo do jardim. A limpeza do jardim é feita, as moças que estão fazendo a limpeza do jardim, excelentes funcionárias, deixam o jardim limpo, colocam os sacos de lixo ali no latão. 3 dias os sacos de lixo lá, no mesmo lugar. Na minha opinião, a praça não pode ter esse latão. Também acho, foi o que eu falei aquele dia, não tinha que ter latão. Eu já conversei isso com o chefe do executivo, mas até agora... Vamos tirar o latão, então, agora nós estamos assim, vamos tirar. O latão é um chamariz para alguém ir lá botar o lixo dentro dele e ficar lá. Enfeia o lugar, o jardim é nosso cartão postal. A coleta pode aqui da passar, cidade. daí a 10 minutos você vai lá, tem lixo lá. Então, tem que retirar o latão da praça. Outro problema grande de lixo é na rua de baixo aqui, na esquina. Tem um caixote ali que joga um lixo. É entulho. Aquilo ali ficou uma nojeira. Aquilo ali ficou uma verdadeira nojeira. É impossível transitar ali. O cheiro, quem mora ali não deve conseguir comer direito por causa do cheiro. Porque aquilo propaga naquela rua inteira ali. Precisa tomar uma providência porque tá difícil aquilo ali. A respeito da varredura dos bairros, as pessoas vêm reclamando muito que os bairros não estão sendo varridos. Inclusive na Safira. Pode citar os bairros? Inclusive na Safira, alguns moradores veio reclamar comigo ali da parte do Campinho. A parte mais alta ali não está sendo varrida. Do Campinho, né? Campinho ali.
Ainda sobre o campinho, os moradores que usam ali pediu para ver se é possível jogar uma areia lá, porque para melhorar o uso do local. Com a palavra, vereador Gustavo Duque. Obrigado, senhor presidente. Projeção, boa noite. Vereador Alexandre. Senhor presidente, ao final eu queria só um pouquinho a mais para falar com relação a Brasil, não a Rio Preto. Mas com relação ao nosso município, senhor presidente, eu aqui reforço o pedido do vereador Gustavo e aí eu faço o pedido da Rua Henriqueta Portugal Velhaco, ao bairro onde eu moro. Nós estamos precisando da varrição lá. Principalmente na parte do altozinho, até chegar a encontrar com a Nilo Peçanha lá embaixo. Tem várias folhagens durante no meio da rua, né? Esse é um deles. Com relação ao lixo, senhor presidente, o doutor Edmar falou muito... Vereador, eu não estou entendendo, assim, tanta gente chamou no concurso, tanta gente para varrer rua, não estou entendendo. Onde que estão esse pessoal, então? Não sei, Chamou um monte de gente. Está faltando alguém de administrar, então, ali, aonde cada um fica. Ali eu preciso de... Ali o morro é pequeno, uma vez por semana resolve. Eu peço ordem no plenário. Com relação ao lixo, como foi citado aqui, nós temos que fazer um investimento na criança. E é a longo prazo. Então nós temos que partir para a Secretaria de Educação, fazer um trabalho nas escolas, 1º ao 5º ano, 6º ao 9º, e assim sucessivamente, ensino médio, porque esses são os agentes transformadores. É esses que vão fazer com que os pais possam mudar e, assim, é a longo prazo mesmo. Senhor presidente, Passarela, nossa ponte, a gente vem ouvindo falar, vai começar a obra semana que vem, o tempo está passando, e foi-se quase um ano, já estamos em outubro, e aí ainda não começou. Está tudo liberado aí, eu não sei, só notícias que nós precisamos do líder do governo, para a gente precisar aqui, para a gente tirar essas dúvidas, sanar essas dúvidas que a população nos cobra. Concede uma parte, velho. Perfeito. Com relação à passarela, acho que a licitação foi falada aqui, foi realizada no início agora do mês de outubro. E eu acho que a ordem de serviço já foi assinada, acho que para mim ia começar hoje, então deve ser para semana que vem. Mas a questão que eu até vou perguntar direto ao executivo... Senhor presidente, semana que vem. A ordem de serviço da Vila Verde já foi assinada, 50% está na caixa e não iniciou a execução. Mas está a caminho, fiquem tranquilos. A liberação da Vila Verde foi no dia 29/9/2017, 122.925. Está na consulta de convênios e liberação de recursos do município. Transferência direta. Isso, só olhar lá que você A informação que eu tenho, lógico que cronologia é complicado. Vila Verde, Passarela da Ponte e a Serrinha lá indo para São Cristóvão, todos estão preparados para começar já. Porque às vezes de uma semana, porque às vezes chove, às vezes a máquina estraga, isso é normal do trâmite, né? Senhor presidente, gostaria de pedir que o senhor enviasse um ofício ao secretário, em meu nome, o secretário de Obras, porque foi feita a exposição agropecuária lá no Divino, e a gente sabe que necessita de ter aquela passagem, de ter água naquele, eu não sei o nome como dá lá, naquele trecho, lá por trás, para ter acesso. Isso. O pé de louve lá. Então, aí é para tirar algum tipo de doença, para não atender. Roda-luve. Para não ir até aos animais. Roda-luve. Então, o que ocorre? Mas tá com água lá? Ocorre que essa água ainda está lá. Eu recebi uma reclamação hoje de uma pessoa, e assim, eu peço um pouquinho de agilidade, porque, primeiro, nós temos ali uma atividade esportiva da Prefeitura Municipal onde lida com crianças, moradores próximos e uma escola também. Então, nós podemos, talvez, criar infestação de moscas, mosquitos e gerar, talvez, até doenças, verminoses. Então, muito sério isso. Eu gostaria de pedir uma certa urgência de um caminhão de Saibro lá para tampar aquilo, ou o que fosse seja feito. Retirar essa água. Né? A Henriqueta eu já perguntei, já falei.
Eu quero falar, senhor presidente, com relação a transporte escolar de alunos que fazem curso superior não, curso profissionalizante. Nós temos alunos aqui da nossa cidade, graças a Deus, muito dedicados, e que conquistaram, por seus méritos, o direito de fazer um curso técnico de administração em Juiz de Fora, pelo governo de Minas Gerais. Ocorre que os mesmos necessitam de transporte. A gente sabe que a nossa comunidade, nem todas as pessoas têm o poder aquisitivo bastante para ir e voltar, se locomover, alimentação. Então, a gente sabe que, de acordo com o FNDE, há liberação do transporte escolar para esse fim, desde que ele não interfira no ensino fundamental e no ensino básico. Como esses encontros são feitos mês a mês e aos sábados ou domingos, a gente pede aí que, por gentileza, o chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria de Educação, possa liberar o transporte para todos os alunos. Eles são mais de 6 ou 8 alunos, não sei. Carro pequeno não dá, mas da educação a gente pode tentar ver se consegue levar esses alunos lá e auxiliá-los para uma vida melhor, e estão buscando melhorias na sua vida. No grupo escolar ali, Afonso Pena, nós temos aquela faixa de pedestre, bem como a faixa de pedestre da praça. Nós pediríamos, primeiro, que houvesse um reforço na pintura da faixa de pedestre, e também pediríamos, naquele acesso do canteiro, em frente a essa faixa de pedestre no grupo escolar, que a gente pudesse ali fazer um cimentado, ou até mesmo um calçamento, porque há um trechinho pequenininho de barro, de terra, que a gente podia... Ô, Paulo, foi o trechinho que você me pediu no início do ano, não foi? Mas eu levei esse pedido às instâncias superiores. Eu achei até que ele tivesse resolvido. Vou levar novamente. Beleza. Senhor presidente, peço também reforma dos quebra-molas e dos redutores de velocidade na nossa cidade, uma vez que nós não implantamos ainda um radar, um pardalzinho aí para punir essas pessoas que estão dirigindo e pilotando em altíssima velocidade. Rua Nilo Peçanha, Doutor Esperidião. Enquanto não acontecer um acidente em nossa cidade grave, relacionado a pessoas pilotando em alta velocidade, nós vamos aí sim pensar no pardal. Eu acredito que até o pardal é melhor, porque as pessoas andam dentro do perímetro urbano respeitando a velocidade adequada, e aí vai sofrer no bolso. Também peço encarecidamente explicações tanto da Irmandade Santa Casa de Misericórdia quanto da Secretaria de Saúde com relação ao soro antiofídico. Nós tivemos um caso para trás aí, algum dia, tem aí? Tá, então eu aguardo até para terminar as falas. Vereador, a situação... Uma parte com relação ao soro antiofídico, eu até estive lá na farmácia popular, lá, questionando aí no posto de saúde, diz que, infelizmente, a Juiz de Fora, que é a região, está sem o soro antiofídico. E recolher aqui da Santa Casa, que estava vencido, né? Até a primeira informação que passaram que seria proibido na Santa Casa, mas isso não é verdade, não. Porque o Estado não está tendo o soro antiofídico para fornecer. Então, senhor presidente, dentro de todas as licitações prévias que estão acontecendo, o município deveria, então, a partir de agora, priorizar uma licitação no intuito de adquirir o soro antiofídico, antirrábico, todos os soros, porque nós somos uma região ruralista também. E nós temos aí esses animais peçonhentos que pode vir a picar uma pessoa de maior idade, como também uma criança, seja ela com cobras ou escorpiões, aranhas e assim vai, etc. Pedimos encarecidamente aí que façam uma licitação nesse sentido para que tenha, pelo menos, dentro da Secretaria de Saúde, esses soros. A situação dos veículos da Prefeitura Municipal de Rio Preto, nós encontramos assim, alguns veículos em estado precário com relação ao pneu. Tem alguns veículos, os pneus estão meio careca. E também há licitação com relação aos pneus. Então a gente pede aí para que possa auxiliar os motoristas que trafegam levando os pacientes, para que tenha maior segurança,
não só deles, como dos nossos munícipes. E o Parque Estadual Serra Negra, ratifico e parabenizo a moção de repúdio proposta pelo vereador Gustavo Moreira, produtor rural do município, e solidarizo com todos os moradores, proprietários das Três Cruzes e principalmente nossa cidade aqui do Funil, região do Funil, com relação ao Parque Estadual. Sou, hoje, como vou repetir, lá em Santa Bárbara. Estive lá, Vossa Excelência também esteve. O Parque Estadual pode ser no futuro um caminho, mas eu não o vejo prioritariamente. E acredito eu que vou defender o direito de propriedade das pessoas. Como pedir Vossa Excelência, tá bom. Como pedir Vossa Excelência, é o último minuto para encerrar. Senhor presidente, hoje, graças a bom Deus, que Deus iluminou, a nossa ministra do STF, lá, Rosa Weber, a portaria que acabava com o trabalho escravo, criava novos mecanismos para investigações, ela suspendeu essa portaria do governo federal. O governo federal, todos sabem, eu sou do partido do presidente da República, PMDB, mas não me solidarizo nem compactuo com as ideias que está sendo proposta por esse governo. Dentre elas, nós estamos completamente contrário ao relatório apresentado pelo membro da Comissão de Constituição e Justiça, que pede o arquivamento do procedimento contra o presidente. Sou de um partido ao qual ele mesmo pertence, um partido que batalhou para que fosse retirado do governo anterior, governo que estava pelo Partido dos Trabalhadores. E agora, o pau que dá em Chico não está dando em Francisco. Infelizmente, nós temos que ser mais sérios. Nossos políticos têm que dar exemplos positivos, mas não negativos. E assim, nós temos a faca e o queijo na mão ano que vem. Vamos votar em pessoas sérias, vamos votar em gente compromissada, em pessoas que têm realmente compromisso. Vamos fazer a peneira, que nem diz um político que está aí, vamos fazer a operação lava-voto. Votar naqueles que realmente são de honestidade, são de princípios e querem um país melhor. Meu muito obrigado, senhor presidente. Teria mais alguma coisa a falar, mas não vou acrescentar nada não. Muito obrigado mesmo, tá? Com a palavra, vereador Francisco Coutinho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, assistência, no qual eu cumprimento todos os companheiros aqui presentes. Queria lembrar, Alex, uma coisa bem dita que você disse aí, a questão do lixo, por exemplo, educar o jovem na escola. Eu acho que isso aí é fundamental, acho que funciona dessa forma. Eu acho que poderiam os professores voltar mais a essa forma aí. Eu já vejo muito criança, às vezes, comendo um biscoito, pega o biscoito, acabou o biscoito e joga o papel na rua. Isso aí acontece demais. Então, quer dizer, eu acho que esse problema só é resolvido nas escolas, através dos professores. Quer dizer, se os professores ensinarem na escola, os alunos vão levar para casa. Isso também, quer dizer, os pais também querem orientação e reuniões também, professores e pais, também falar sobre o assunto. Agora eu queria lembrar, senhor presidente, nós tivemos uma reunião presente em Bom Jardim de Minas, semana. O senhor também estava presente. Eu queria abraçar aquela causa lá da Escola Legislativa. Pediria ao senhor presidente que abriria aqui em Rio Preto essa Escola Legislativa. Achei muito, muito bom aquele projeto. Achei ótimo. Inclusive eu conheci um deputado, até que eu não conhecia, o deputado Dalmo Ribeiro, um cara até tranquilo, gente boa. Primeira vez que eu vi na minha vida, mas parece um cara simples demais. É vice-presidente até da Assembleia Legislativa. E eu queria que o senhor presidente, se pudesse, se fosse possível, implantar essa escola aqui na nossa casa. Pode me dar uma parte? Sim, sim. Nós fomos lá na quinta-feira, né?
passada. Na sexta-feira eu já pedi aí os nossos colaboradores para fazer o requerimento à Assembleia, solicitando a abertura da Escola Legislativa nessa casa. Vereador, Alex te pede uma parte. Senhor presidente, eu gostaria que olhasse os documentos, até mesmo na própria Escola Legislativa de Minas Gerais, porque na gestão a qual estava, ao final dela, nós já tínhamos feito a adesão com relação à Escola Legislativa. Nós não implementamos ela devido a fatores. Primeiro, PPA não estava prevista e, segundo, período das eleições. Nós, campanha política, campanha eleitoral, não mexemos com isso. Mas já está feito e o prazo são de 5 anos da assinatura de adesão para ser implementada. É só procurar a Ruth Smith, lá da Escola Legislativa, e ela dá informação com relação a isso. É a mesma do Parlamento Jovem. Achei um projeto muito bom, que eu acho que vai ser muito bom, bem aproveitado, até pelos jovens, né, de Rio Preto. Vai ser fundamental. Eu agora termino, senhor presidente, dando boa noite a todos vocês e que Deus nos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Senhor presidente, eu não. pediria autorização do senhor para me retirar, porque eu tenho um outro compromisso. Autorização concedida. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Casamento é isso mesmo, a mulher chega e tem que ir. Com a palavra, vereador Gustavo Moreira. É novo ainda, hein? É novo, estou 35 anos casado. Boa noite, presidente, demais vereadores, presidente do sindicato, assistência. Quero pedir desculpa pelo meu atraso aí, mas eu dei um sobreaviso ao presidente, encontrei com ele na rua, falei que ia atrasar um pouco. As minhas palavras aqui vai ser sobre a Serra Negra mesmo lá, que eu não participei da audiência pública em Santa Bárbara. Eu vi os vídeos que mandaram, eu vi o vereador Alex, vi o presidente da Câmara, o Francisco, que eu vi no vídeo. Se tem mais os vereadores que eu não vi, vocês me desculpem de não falar o nome aí. Ou foram, vocês foram, os outros foram? Você foi, Gustavo? Não. O doutor Dimar foi? Eu não vi, não. As fotos eu não vi. Foi. Aí ontem também teve uma em Olaria. Também. Disse que a Olaria foi muito boa também. Não fui, não. Você ficou sabendo de Olaria que tinha? Eu sabia do posicionamento que até o presidente da Câmara lá de Olaria deu, né, senhor presidente? Que estava contrário, vendo de outro lado, que ele tinha um pensamento, já tinha passado para outro lado do pensamento dele com relação a isso. E tem, inclusive, tem gente lá em Olaria que o ano passado venderam até uns pedaços de terra, acharam que era um bom negócio, e não receberam ainda. Aí eles aumentaram o pedaço da Serra Negra lá para o lado do Pau de Angu. Entendeu? Para o lado do Pau de Angu, beirando o asfalto agora. Aumentou mais a área dela e para fazer o portal lá. Quer fazer um portal lá e outro aqui. Mas só que eles não estão achando como fazer o parque, porque o parque mesmo, o Estado não tem dinheiro. O Estado está quebradíssimo. Não tem tostão nenhum para fazer nada. Se o Estado tivesse bom, nós não estávamos nessa miséria que está aqui. Ainda mais fazer parque. E quem quer comprar essas terras são as grandes empresas, para fazer uma área de amortecimento de terra, área de reserva legal que eles não têm, de compensação. É isso aí. Gustavo. Fala. Só um minutinho. Eu fui no funil, você também estava presente lá. Você fica triste de ver aqueles senhores de 80, 90 anos, achando que vai perder a terra, que eu acho que não vai acontecer, mas você fica triste. Eu até falei no seu nome lá, que você é um participante que está participando bem, é o Gustavo, entendeu? Mas a coisa mais triste que eu vi no funil aquele dia. Você vê, eu tinha umas 200 pessoas, aqueles velhos, tudo... Você viu a pergunta do velho? O que fazia? É triste tirar uma terra dos outros, assim, na porrada. No peito. Aí o rapaz está tirando a terra do que é dono, que é herança antiga, troço raiz, e o cara vai te conquistar, te tirar a terra e falar que vai ser bom para ele. Aí, mesma coisa. Então, igual o pessoal da OEF vem preparado, estruturado para isso, tomar o que você tem e vai ser bom para você. Então, eu tiro aí da casa dele e botei morar de aluguel. Será que vai ser bom? É a mesma situação. Eu expliquei uma coisa lá que eu pesquisei bem.
Ninguém recebeu, quando fez parque em lugar nenhum, ninguém recebeu. Não, ninguém recebeu recebe nada, dinheiro, não. não. Só é perca, ninguém recebe, não. Teve um parque lá da Serra Diamantina, que a mulher que a trouxe da casa dela, quando ela saiu, quando o parque entrou mesmo, só foi a roupa do corpo. Isso passou até no Fantástico um tempo atrás. Com coincidência, quando começou daí esse negócio do parque aqui. Mas eu só queria parabenizar você, porque você está firme, eu vi você lá no Funil, em todos os lugares você está participando. Isso é importante, o vereador. Obrigado. Eu também quero agradecer vocês todos que assinaram aqui, que eu pedi aqui, quanto o parque e o negócio dos vereadores. Isso aqui eu vou jogar até no grupo da Associação dos Moradores dos Vereadores, vou passar agora mesmo para o grupo. Eu garanto que eles vão ficar satisfeitos com nós todos. E torcer para não dar certo. E outra coisa, o deputado que vinha querer apoiar o parque aqui, nós tínhamos que ser contra eles. Entendeu? O deputado que chegar aqui, que está querendo apoiar o parque, nós temos que ser contra esse deputado. Nós temos que derrubar ele de uma vez. Não precisa dar trela. Isso aí vai ser bom. Vai ser bom para quem? Para derrubar quem mora na comunidade? Pois é. Ele não sabe o aperto que vereador, passa. me concede uma parte? Pode. Porque eu também faço parte desse grupo do WhatsApp aí, do Parque Serra da Mantiqueira, e notei muitas pessoas falando que o deputado Antônio Jorge estaria trabalhando a favor do parque, inclusive se reunindo na Assembleia com os colegas, né? E eu vou ser sincero com vocês, eu fiz mandei uma mensagem para ele relatando isso. Ele de pronto, inclusive tem na página dele oficial, um encontro que ele teve no IEF, mas isso há um ano atrás, que ele esteve com o secretário, presidente do IEF, o secretário de Meio Ambiente, na qual ele foi lá levar uma ideia dele de fazer, onde houver parques, que 30% da bilheteria seja revertido para o município, para fazer face às despesas que o município passa a ter. Mas a condição sine qua non para a criação de um parque justamente são as audiências públicas. Se houver aprovação do povo, o parque é criado. Quando não há, subentende-se que o parque não será criado. Então, assim, eu tenho muito cuidado em, às vezes, não ficar execrando um deputado, porque ele pode ter opinião pessoal de ser a favor, como muitos rio-pretanos têm. Mas ele, em momento nenhum, ele está assim, eu estou fazendo a defesa dele, embora ele não tenha me solicitado isso, não. Ele não está cabalando votos a favor da criação do parque, ele não está exercendo o seu mandato a favor do parque. Ele pode até ter uma opinião favorável. Como nós mesmos aqui, vamos ser sinceros, se a audiência pública estivesse o povo todo favorável à criação do parque, nós aqui também estaríamos defendendo a criação do parque. Então nós temos que ser bem justos, né? Independente de querer votar no Antônio Jorge ou não, acho que pode até não votar nele por outro motivo. Entendeu? Mas, porque eu, como fui eleitor dele na passada, não quer dizer que eu vou ser na próxima, né? Eu estou fazendo essa defesa dele assim, porque eu acho que a gente tem que ser justo, procurar ser justo e honesto nas nossas atitudes. E ele deixou bem claro, até ele fez um videozinho, e eu coloquei no grupo também, onde ele se explica, ele falou, ele vai se submeter sempre à decisão do povo, em audiência pública. Então, eu quero aqui deixar registrado essa defesa em relação, porque eu vejo muita gente criticando que o deputado está a favor. Eu acredito que deputado nenhum vai votar a favor do parque. Os deputados que são votados aqui na região, né? Lógico que talvez um deputado que não tenha votação nenhuma aqui em Rio Preto, região, pode até que seja lá na Assembleia que ele vote a favor, né? Porque realmente a gente também tem que se imaginar. A criação de qualquer parque de preservação, ela é doce, né? Quando a gente escuta na televisão que está criando um parque lá no Piauí, ou no Rio Grande do Sul, ou em Florianópolis, a gente tem uma posição de ser a favor. Que a gente não está sofrendo, a gente não está na nossa pele, né? Agora, aqui, como chegou perto da gente, e nós somos amigos dos proprietários, a gente fica ao lado do proprietário, ele não quer. Mas se amanhã todos esses produtores aí se convencerem e quiserem o parque, nós vamos mudar também nosso posicionamento, nós vamos dar força para a criação do parque. Eu também, aquela audiência, eu falei lá em Santa Bárbara, falei com muita pureza de coração. Foi uma das audiências, das assembleias mais enriquecedoras da minha vida, foi aquela audiência. Eu mesmo, já não era muito a favor, eu assim, cresci muito nas ideias que vieram daquela assembleia. Eu acho que essa zona de amortecimento não vejo razão de ser, e é que causa grande celeuma, né, e o terrorismo nos proprietários, é a zona de amortecimento.
Eu não vou falar aqui da parte jurídica. Agora, eu não consegui entender o porquê de zona de amortecimento. Até porque ela não tem assim pode ser 2 quilômetros, pode ser 3, ela pode mudar ao longo do tempo, né? Então, se criar eu acho que o IEF está vindo com uma proposta, vamos dizer assim, ultrapassada, né? Vem com a proposta só de preservar. Já está preservado. Eu acho que o IEF, para criar qualquer parque, ele tem que vir com uma proposta de agregar valor, né? Bem, eu quero ser parceiro. Se nós criarmos o parque, vai ter uma movimentação turística maior, talvez o pessoal da região possa usufruir desse boom do turismo, entendeu? Não com uma fala de preservar. Eu acho até que tem que dar parabéns aos proprietários que vêm preservando já, né? Com a palavra, desculpa me manifestar assim, mas continua com a palavra. Igual eu peguei e falei, agora você falou do Antônio Jorge, que ele não está a favor, que o bem da comunidade. Concordo. Mas só que eu estou falando que o deputado, às vezes não é ele, o outro é A, B, o outro deputado que parecia estadual, se quiser ser a favor, tem que ser contra. Eu concordo de ser. Igual você falou, preservar o parque. Por exemplo, se quiser, tem um lugar, o próprio rapaz lá na audiência pública, lá em Olaria, ele falando, perguntando, ele mesmo se errou na pergunta e respondeu, ou ele não soube responder. Está preservando o parque lá. Ele não quer ter o parque para não poder plantar eucalipto no Alto da Serra. Quem que vai plantar eucalipto num lugar daquele? Dificuldade de estrada, tudo, não vai plantar. Se ter no parque, se quiser uma mineradora para lá, passa através do parque, nada segura a mineradora. E, inclusive, a gente aqui não é dono de nada, só está de passagem para tomar conta, para dizer que é dele. Mesmo assim, é tudo do governo, você não pode fazer nada. Você está lá no Alto da Serra, lá. Foi lá, roubaram os caminhões de palmito, acabou com o palmitol todinho, não tem um palmito. Liga para as polícias, vir, palmito florestal não vai, limpou os palmitos tudo. Você vai lá, corta 3 candeias, 5 candeias, finca, tu é preso. Por que você é preso? Você tem endereço, bandido não tem. Entendeu? Isso aí infelizmente, não é aqui, é o Brasil. Não tem jeito. Eu estava no Rio ontem, cara. Fui lá no Rio, vim do Rio de Janeiro ontem, levei um moleque no médico. Eu estava vindo, aí no rádio ligado, foi 9 e pouca, aquela mulher turista lá que foi passar na espanhola, foi passar lá na favela da Rocinha lá, e eu lá dentro do fundão lá, ó, mataram a turista lá. Porque foi passar na brisa, o rapaz não parou, senão pegou fogo. E aí? Isso lá. E aqui, o que vai acontecer se vier esse estado de parque para cá? Aqui, povo que está encostado lá, aqui os maridos, vai querer vir tudo para cá, para o lugar, para a cidade. Aqui, perto de Ubaqui, uma cidadezinha perto de Ubaqui, tinha 27 bandidos escondidos ali, que são do Rio. O vereador Gustavo, eu pedi uma parte, vereador Gustavo. Vereador Gustavo, a criação do parque, ela pode ser, primeiramente, ludibriada a população com relação a valores. Mas, assim, a gente tem muitos relatos com relação, vou dar um exemplo aqui, de Bitipoca, em que a gente vê um altíssimo consumo de drogas. Esse aí, é lógico. E aí isso gera um problema tanto de segurança quanto de saúde. Porque o rapaz de fora vem, traz, o morador dali se fantasia por alguma jovem, e vice-versa, vai querer utilizar, aquilo começa a virar uma bola de neve para nós, e a cidade do interior não está preparada para a segurança pública nesse sentido, não. E outra coisa, e o parque? O parque estadual só dá prejuízo ao município. Vai repassar para o município 3 mil por mês. A coleta do lixo, que tem que fazer a limpeza, arrumar as estradas, é o município. O parque vai exigir mais estrada arrumada, pedindo o município. O Estado não vai dar nada. O Estado só vai recolher o dinheiro que ganha ali, levar para ele, e vai ficar despesa para o município. E vamos encerrar. Não, e o lixão que fica, o povo carregar? Parece até serração. Tanta fumaça de droga. E se de vez em quando encontra um correndo no meio do mato lá. Tá doido também, cheirando. Tá surtado. Tá surtado. Tá surtado. Vai é isso aí. pra cá, é verdade.
E a ilusão de que o município vai receber ICMS ecológico é muito pouco dinheiro em detrimento do gasto. Entendeu? Muito Então fizesse um parque município. Pegava aquelas áreas, já é reservado, não tem nada que reservar, fechava aquilo com o município, fazia um projeto, o que podia ver isso aí, e entrar no EOF mesmo, ver o que podia fazer, esquecer o Estado vai levar. Isso ficava para o município. O Estado de Minas Gerais, até agosto de 2017, existiam 10 parques estaduais fechados, proibidos de visitação, porque o Estado não tinha dinheiro para pagar os guarda-parques. Muito bem, os gerenciamentos feitos por terceiros não estavam sendo feitos da forma correta. Então, é difícil. Eu vou encerrar minhas palavras e boa noite. Com a palavra, vereador Edmar. A questão do parque aí, da Serra Negra foi bastante discutida aqui. E realmente o que nós temos que fazer é estar ao lado dos nossos amigos, lá da Encruzilhada do Funil e das Três Cruzes. O que me estranha é que existia um projeto. Por que não foi primeiro consultado o cidadão aqui, essa audiência pública, primeiro para dizer, vamos fazer um parque? Não. Começaram lá, fizeram projeto, já tem mapa, tem de tudo, pronto. Já gastou dinheiro, mandou, que não é à toa. Né? Bom. Doutor, mas, enfim... Há 4 anos atrás, que eu era vereador aqui, ou 5, não sei quem estava comigo aqui, eles vieram, você também estava, eles vieram fazer uma audiência pública aqui e falar sobre o parque. Alex estava aí também. Você estava também, né, Alex? Eles falaram, eu perguntei para eles, o que vocês estão fazendo aqui? Nós não temos nada com isso. Vai atrás dos proprietários primeiro. Isso já começou tem 4, 5 anos. Não, pois é, tem que convocar, fazer essa audiência antes de conversar. Não é? E aí, porque vão perder um tempo imenso. Né? O Estado está falido. Né? E o povo sabe que o Estado está falido, que se não vão receber o deles mesmo. Né? Bom, o que eu gostaria de falar aqui também é que a Justiça chegou no governo de Minas. Já foi indiciado lá a primeira-dama, o governador está dependendo só do Tribunal de Justiça, o ex-presidente do BNDES. Quer dizer, a corrupção não acaba. Né? A corrupção arrebentou com o país, arrebentou conosco. Tem que fazer uma quimioterapia. Estava comentando aqui, o soro antiofídico. Bezetacil. Não tem bezetacil mais. Hidroclorotiazida. As doenças estão voltando. A sífilis está graçando no estado do Rio. Sífilis é uma coisa que, quando eu estudei medicina, nos anos 60, já estava sendo esquecida. Eu não me lembro de ter feito um diagnóstico em Rio Preto de uma sífilis. Não me lembro disso. Fui trabalhar em Barra do Piraí, lá todo plantão tinha 3, 4, 5 pacientes internados tratando de sífilis. Tratando de sífilis e do neném, do bebê, que fica 10 dias de tratamento. Bom, é a consequência do voto mal dado. A verdade é essa, porque a gente assiste as sucessivas reeleições de políticos sabidamente corruptos. Exemplo, Maluf é um dos deputados mais votados de São Paulo. São Paulo. Aí você vai Renan Calheiros. Já há quantos anos que o Renan Calheiros é citado em processo?
é reeleito. Agora está meio preocupado, mas já se agarrou ao Lula para tentar se manter na política. E aí vem o filho do Renan, vem o filho do Sarney, vem o filho do não sei de quem. Aí, né, o Brasil não tem jeito. O que nós precisamos realmente, sabe o que é? Educação. Educação. A pessoa educar, ensinar, a coisa tem que começar lá do pequeno. Porque o voto comprado é o que está resolvendo para isso. E a situação nossa aí é essa aí. Tá bom. Boa noite a todos. Obrigado. Vereador Wellington. Bem que o nosso vereador que ganha menos no Brasil somos nós. Sabia disso, né? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas. E sem direito a nada, né? Gentileza, silêncio no plenário. Senhor presidente, eu gostaria de começar parabenizando a todos os professores pelo dia 15, né, comemorar o dia do professor, em especial os professores municipais, e parabéns também, de antemão, de forma antecipada, que no próximo dia 28, dia do funcionário público, né, os funcionários da Câmara, os funcionários da Prefeitura, em especial, como eu faço parte, né, mesmo aí com os problemas que temos na administração, né, com salários defasados, o estatuto do servidor nem sempre é cumprido, e entre outras coisas, eles estão ali trabalhando dia a dia para o bem do nosso município. Como sempre já cobrei aqui várias vezes, né, como já existe na educação, que fizesse o plano de cargo e salário da saúde, que a gente estão sempre lembrando a nós a esse respeito. A valorização do funcionário é importante, que não existe nenhum tratamento, nenhum atendimento público sem a presença do servidor. Vereador, só falar em professor, a minha mãe foi professora, certo. 47 anos professora. Ela é tão boa professora que ela deu bomba no meu irmão, primeiro ano. Você vê que professora boa. Eu vou lembrar para vocês entenderem como é que ela é professora boa. Deu bomba no Godinho no primeiro ano primário. Tá certo, isso aí, tem que agir. Enfim, a gente espera aí por dias melhores, né, para os funcionários, que de 4 em 4 anos, assim que o prefeito toma posse, tem aquela expectativa de melhoras. Então, a gente procura ver, assim, sempre ter a esperança de dias melhores. Sobre a saúde em relação à Santa Casa, pediria também sobre a parte de enfermagem, que faz falta ali no posto de saúde, porque está sobrecarregando a Santa Casa nesse sentido. Serviços básicos como aferir pressão, glicose, curativo, isso onde faz é PSF. Só uma observação. Duas. A retirada do PSF daqui de baixo foi a pior perda do município em relação a isso. Porque a Santa Casa fica totalmente sobrecarregada por não ter um atendimento aqui onde é o posto de saúde. Justamente porque moradores do Atalaia, Benfica, Centro, em vez de ir no PSF lá em cima, que fica mais longe para eles, de pacientes, às vezes, mais com dificuldade de locomoção, eles acabam indo na Santa Casa, o que a Santa Casa não recebe nada por isso, gasta material, faz serviço de PSF, e não é por aí. Então, é uma simples, uma técnica de enfermagem no posto já ajuda. Não é o suficiente, mas já ajuda. Ainda no posto de saúde, ali mais fora dele, eu vi até um ofício à empresa Bassamar, que moradores perto do posto de saúde reclamam por ele estacionar ali nas noites, porque chega no dia seguinte, de manhã, é o barulho do ônibus, é a fumaça, atrapalha aquele trecho, ele tem muitos idosos, o que atrapalha na visibilidade na hora de atravessar a rua. Então, já me pediram aqui outras vezes, agora que eu lembrei de fazer esse ofício, enviei lá, foi enviado. Esperamos aí que possa tomar uma solução para estar colaborando com os moradores ali. Outra coisa, a reivindicação dos moradores da zona rural, São Cristóvão. Ele veio outro ofício também sobre a rede de esgoto. Já foi feito um serviço lá, acho que no mandato passado, só que voltou a ter problema. A reivindicação de toda a região ali de São Cristóvão, todos os moradores reclamam sobre isso. O problema ainda continua, com mau cheiro, o esgoto voltando para dentro das casas. Então, enviei também um ofício ao prefeito comunicando essa reclamação. Pedimos também urgência no caso.
até porque esgoto também é saúde. Sobre o Parque do Estadual da Serra Negra, né, estive lá no Funil, juntamente com o Zé Benedito, vereador Celso, vereador Gustavo, Chiquinho, né, nós vemos lá como é que o povo do Funil, inclusive, está unido nesse sentido. Realmente fiquei feliz de ver a quantidade de pessoas que vi naquele dia. Não pude ir em Santa Bárbara. Ontem teve Olaria, mas disse que foi um sucesso também a reunião. Deixo de antemão aqui minha posição, que nós, como representante do povo, se vemos uma pessoa prejudicada na cidade, nós temos que fazer o possível para melhorar. Imagine se for muitas pessoas prejudicadas. Então, todos nós, essa moção de repúdio foi uma boa ideia do vereador Gustavo, teve, e todos assinaram. Isso reforça ainda mais, né, a nossa intenção de colaborar com o pequeno produtor rural, principalmente. No mais, é só. Muito obrigado e até a próxima. Hein, vereador? 2 parabéns, porque dia 12 é aniversário, dia 18 dia do médico. Aniversário do senhor? Estão te dando parabéns pelo seu aniversário, dia 12. E hoje é aniversário... Passou de 70, não vai, não. Tá? Hoje é aniversário da nossa servidora Monique. A Monique também está fazendo aniversário. Gente, finalizando a nossa reunião extensa hoje, eu queria agradecer primeiramente a compreensão dos vereadores Gustavo Duque e Alexandre, que atenderam o pedido da mesa de retirar o requerimento. Vamos tentar primeiramente por outro caminho, né? Agradecer aqui a presença dos resistentes Rafael e do presidente do sindicato Marcelo. Agradeço a presença. Inclusive, o Marcelo traz aqui um convite para os vereadores. Sexta-feira, agora, dia 27, ele estará recebendo no Sindicato Rural o deputado Luiz Carlos Ramos, para tratar de assuntos gerais. Ele é deputado pelo Estado do Rio de Janeiro, às 10 horas da manhã. Aqueles que puderem comparecer, é sempre bem-vindo, uma autoridade em Rio Preto, que o Brasil está cheio de problemas e nós temos que procurar quem tem força para tentar solucionar. Quero também convocar todos os senhores, inclusive eu pedi para mandar um convite para o presidente do sindicato. Essa casa, a pedido do vereador Alexandre, fará acontecer aqui a audiência pública, agora dia 26, quinta-feira, a partir das 14 horas, sobre o tema segurança pública. Então, eu espero que todos os senhores compareçam, bem como os servidores da casa. Agradeço, então, a presença de todos vocês. Já fica convocado para a próxima reunião, no dia 7 de novembro, nossa reunião ordinária de novembro, às 19 horas. A audiência pública às 14 horas, exatamente. Né? Para facilitar o pessoal que vem de fora. Aqui na casa. A audiência pública é quinta-feira agora, depois de amanhã. E a próxima reunião nossa, dia 7. Certo, né? Presidente, vou lá no sindicato. Com o maior prazer. Presidente, só explicar para vocês o seguinte: esse deputado que vem aqui, ele foi vereador por 6 mandatos, sempre secretário na área rural do Rio. É uma pessoa extremamente simples. Ele veio para uma visita de cortesia, pelo fato de ter sido eleito aqui, ele quis vir aqui. Entendeu? E ele já é deputado federal, é um homem simplíssimo, ele bateu papo. Na verdade, ele vai visitar, e seria uma honra para nós se tivesse vocês do outro lado. Eu também. Então, finalizando, encerro a reunião. Agradeço mais uma vez a presença de todos os senhores, dos nossos funcionários, da nobre assistência. Boa noite.